Bom dia, pessoal. Vamos ver agora um exemplo de cálculo de payback simples, payback descontado, taxa interna de retorno e valor presente líquido de um fluxo de caixa referente ao investimento em painéis solares, né, em painéis fotovoltaicos para uma residência. Aquele mesmo exemplo que a gente viu, que a gente calculou a taxa da dívida. Então, vamos vê-lo agora. Pessoal, vamos ver agora como é que a gente vai gerar completamente, né, todos os aspectos de uma planilha, onde a gente vai fazer a análise do payback, de um investimento, da TIR e do VPL. Então, essa primeira parte do exercício, a gente vai se debruçar em como foi que a gente obteve esses dados primeiro para essa primeira tabela aqui, que é a partir dela que a gente vai gerar a planilha de fluxo de caixa, de valor presente, etc. Então, esses três valores aqui, vida útil do sistema, custo com operação e manutenção e depreciação dos módulos, eu tirei da referência 5, aí do nosso slide. É um TCC de um colega de vocês, o Anderson, e eu tirei direto lá do material dele. A TMA, eu tirei a taxa Selic, e essa correção que eu coloquei aqui é a correção no valor dessa taxa, vamos dizer assim, ou desse custo de operação e manutenção. Eu coloquei aqui da minha cabeça como 2%. A gente pode colocar, por exemplo, a inflação. Poderia colocar aqui como, por exemplo, 4,65%, que é mais ou menos o que está a inflação. Então, eu coloquei aqui como 2%. A minha planilha, todos esses valores aqui, eu posso alterar diretamente aqui nessa parte, que eles automaticamente vão ser alterados aqui. Eu fiz menção aqui, ao montar cada um desses valores, eu já faço menção aqui direto aos valores dessa planilha. Então, eu posso atualizar isso aqui e a planilha vai ser automaticamente atualizada. Então, eu coloquei essa correção aqui como 2%. Você pode colocar a inflação. Então, esses valores aqui, eu já expliquei como eu obtive, então falta explicar esses aqui, que é exatamente essa primeira parte aqui do nosso exemplo. Então, isso aqui, esses 4 valores aqui que estão marcados em amarelo, eles estão mais ou menos interdependentes, ou seja, a gente vai ver a questão de aspecto tarifário, o reajuste tarifário, e como eu cheguei ao custo do meu sistema e ao consumo do sistema. Essa questão aqui do custo, esses 24.573,77, eu já falei para vocês que eu obtive lá no site do Portal Solar. É bem fácil, basta você entrar no Portal Solar com o valor da conta de energia, você não precisa nem calcular o seu consumo, que o Portal Solar já vai lhe dar esse projeto. Ele vai lhe dar aqui o valor do seu projeto, umas perspectivas aqui de financiamento e algumas informações a respeito do projeto especificamente, que foi exatamente de onde eu tirei esses valores que a gente colocou na planilha. Aqui no site do Portal Solar eu coloquei um valor de conta de energia de R$500 e ele me deu aqui, ele já me forneceu esses dados. Mas de onde eu tirei esse consumo de 585 kWh? Né? Bem, então para isso eu fiz uso, né, de uma planilha que eu obtive aqui nesse site chamado Aprender Excel, né? O endereço está aqui, vai estar nos slides de vocês.
Nesse site tanto tem planilhas prontas, gratuitas, como para vender, e também tem cursos a respeito de Excel. Então, eu consegui essa planilha de consumo de energia gratuita no site Aprender Excel. Não fiz nenhuma alteração na planilha original, não apaguei nenhuma página. O que eu fiz foi utilizar essa planilha e fazer uma pequena alteração para considerar a contribuição sobre o custeio de iluminação pública que é cobrado em Aracaju. Então, nessa planilha original, que se vocês quiserem baixar no site, ou eu vou fornecer para vocês, ela considera os custos aqui, né? Tem a tarifa sem imposto e considera os impostos para conceber a tarifa já com imposto, que é aquela que a gente considera no final. Como aqui em Aracaju a gente tem a contribuição de iluminação pública, o valor que a gente paga de energia, né, não só a tarifa, né, mas a sua conta de energia, ela não vai ser simplesmente a multiplicação do quilowatt-hora pela tarifa, né, porque você vai ter uma contribuição adicional que ela é cobrada sobre a faixa de consumo. Então, onde é que a gente obtém essa tabela, né? Eu coloquei uma parte da tabela aqui, não coloquei ela toda, ela vai até a gente tem a faixa de consumo aqui, eu coloquei também só residencial, mas essa tabela, ela tem toda a parte residencial, industrial, tem comercial, e aí para vários faixas de consumo. Essa tabela eu peguei na portaria número 6/2018 da Secretaria Municipal da Fazenda. Isso a gente consegue no site da Cefaz, aqui. Então, aqui, a portaria. Entrando no site da Cefaz ou procurando no Google sobre Cefaz, COSIP, Aracaju, então você vai ter acesso aqui a essa portaria. Também vou deixar disponível para vocês. É bom ficar de olho porque essas atualizações elas são periódicas, não num período muito curto, mas são periódicas. É interessante a gente ficar de olho para ver quando é que teve aumento aí dessa contribuição. Não é uma tarifa e nem é uma taxa, né? É uma contribuição. Então, deixa eu voltar lá para a planilha. Então, eu coloquei aqui o que me interessava, a faixa ali onde eu estava situada. Então, aqui, você pode olhar que tem uma fórmula grande aqui, eu fiz em torno do Si. Tem fórmulas mais simples de você ir buscar isso, mas na hora eu estava um pouco apressada para terminar essa planilha e fiz no mão a mão mesmo, quase no mano a mano. Mas ele vai buscar aqui de acordo com o consumo que aparece aqui, ele vai lá na planilha e vai buscar qual é a contribuição, né, de iluminação pública para acrescentar na tarifa. Então, a tarifa, né, a fatura, na verdade, ela vai ser o resultado do meu consumo de energia multiplicado pela minha tarifa com imposto, do quilowatt com imposto, mais a contribuição de iluminação pública, coisa que na planilha original não tinha. E como é que é feito aqui, como é que eu obtenho aqui esse valor de consumo mensal? Então, eu peguei aqui para simulação, e foi na mão a mão aqui. Eu verifiquei aqui qual era o valor em watts, né? Colocando aqui em watts, como é que está essa planilha? Deixa eu explicar essa planilha aqui para vocês. Aqui eu coloquei eletrodoméstico, então aqui nessa linha eu coloquei consumo total para a minha simulação. Não coloquei um eletrodoméstico, estou considerando um consumo total em watts mensal que vai ser referente aqui ao meu quilowatt-hora,
que vai dar essa tarifa ou essa fatura de R$500 que eu queria por mês. Então, R$500 por mês é mais ou menos um equipamento de 1950 watts, usado 10 horas por dia, 30 dias por mês. Então, isso dá um valor de 585 kWh. Como é que a gente obtém isso? Vai ser o valor em watts dividido por 1000, para ir para quilowatt, vezes horas por dia, vezes dia por mês, né? Então, hora por dia vezes dia, corta dia com dia, fica quilowatt-hora por mês. Então, seria para dar uma fatura de R$500, para mim, seria um consumo de 585 kWh mensal, multiplicado pela minha tarifa, mais a contribuição de iluminação pública. Aí sim me dá os meus 500. Como é a concepção aqui da tarifa? Então, a tarifa sem imposto, você encontra ou no site da ANEEL ou no site da própria Energisa, né? Essa tarifa sem imposto, ela é da concessionária. A tarifa com imposto, o imposto vai depender do estado, né? Então, ICMS, PIS e COFINS, tudo isso vai depender, alguns tributos são federais, outros são estaduais. Então, você vai ter que ir atrás do valor desses tributos. Aqui, para Aracaju, o ICMS residencial vai incidir 27%, o PIS é 0,93% e o COFINS é 4,29%. Esses valores também são em média, né? Esses valores eles são atualizados diariamente, né? Então, eu coloquei aqui uma média mensal. E aqui está a contribuição de iluminação pública. Então, a tarifa, então, com imposto, vai ser a tarifa original, a tarifa sem imposto, acrescida dos impostos. Então, para isso, eu divido a tarifa sem imposto por 1 menos a soma das alíquotas de impostos. E aí, eu obtenho a tarifa com imposto. E então, para que eu tenha uma fatura, né, a minha fatura de R$500, significa que eu gasto 585 kWh, e por conta de eu estar nesse nível de consumo, eu tenho uma contribuição de iluminação pública de R$ 42,45. Então, foi assim que eu obtive aqui, tanto o meu consumo em quilowatt-hora, né, como a minha tarifa. Então, vou voltar para cá. Então, aqui está os 585 que eu obtive lá na minha planilha. Aqui está a produção anual. Pelo consumo anual, eu multipliquei por 12. E aqui está o consumo. Quando eu coloquei a minha tarifa lá no Portal Solar, eles forneceram um projeto para um conjunto lá de painéis que vão fornecer aí uma produção anual de 7.692,36 kWh ano. Uma observação que eu vou fazer aqui é que eu acredito que, não tenho certeza, não confirmei com o site, com o pessoal lá, se quando eles contabilizaram a tarifa de R$500, eles pegaram o valor da tarifa com imposto e só dividiram, e aí pode ser que eles tenham chegado a um consumo em quilowatt-hora um pouco maior, porque talvez eles não tenham levado em conta a contribuição de iluminação pública. E por isso, no projeto deles, eles consideraram um projeto em que a gente teria necessidade de uma produção anual um pouco maior. Então, essa é a pequena diferença que vocês vão olhar aqui, se vocês forem prestar atenção e perceber na planilha por que saiu esse valor aqui. Bem, então vamos voltar. Então, esse custo financiável saiu lá do Portal Solar, consumo mensal, e a tarifa saiu lá da minha planilha. O reajuste tarifário.
Bem, por que é que eu preciso do reajuste tarifário? Porque eu vou considerar que o meu sistema tem 25 anos de vida útil. Então, eu vou ter uma geração em quilowatt-hora. Então, por isso, essa geração multiplicada pela tarifa do meu sistema vai resultar em um valor em reais, ou seja, a remuneração do meu sistema. Então, no primeiro ano, o ano em que nós estamos, a tarifa está em 0,78306. Mas quanto é que ela vai estar nos anos seguintes? Então, eu peguei como reajuste tarifário o valor de 6,61%. Como foi que eu cheguei a esse valor? Eu peguei os 10 últimos anos, né, as 10 últimas alíquotas de reajuste tarifário anuais e dividi por 10. Né? Eu fiz uma média dos 10 últimos reajustes tarifários. Onde é que eu encontro esse valor? Aqui. Você entra no site da ANEEL, vai ter lá uma aba Luz na Tarifa. Então, entrei no site da ANEEL e procurei o Luz na Tarifa. Então, vai ter aqui índices de reajuste das tarifas residenciais. Então, quando eu entro aqui, ele vai abrir uma partezinha que tem uma pequena animação. Deixa eu ver se a minha internet tá boa, tá? Tá abrindo aqui. Então, tá um pouquinho pequeno. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui com Ctrl+. Consegui um pouquinho. Ele volta. Então, olha. Aqui, deixa eu ver se o Ctrl+ aqui melhora. Parece que eu tô piorando. Não vou nem mexer. Deixa eu ver aqui. Pronto. Bem aqui tem os anos, tá vendo? 2020. Aqui é 2019, então 2020 aqui tá, ó, reajuste médio, 4,21. Se eu clicar aqui, ele vai atualizar e vai aparecer 2019. Reajuste médio em 2019, 1,85. E assim por diante. Então, eu peguei de 2011, aqui, que foi 3,20, teve ano que foi até negativo. Aqui foi 17,65. Aqui foi menos 15,91 em 2013. Então, eu peguei esses valores. E eles estão bem aqui. 3,2 mais 6,03, menos 15,91, mais 17,65. E assim por diante, até 4,21, que era o de 2020. Somei todo mundo, dividi por 10 e cheguei a um reajuste tarifário médio aí nos 10 anos de 6,61%. Taxa mínima de atratividade, peguei a taxa Selic e, como eu falei antes, essa correção aqui de 2%. Pronto, então a gente vai agora passar para a segunda parte desse exercício, que é quando a gente vai montar essa planilha e resolver o payback simples, payback descontado, a TIR e o VPL, quando a gente tem um único desembolso aqui inicial. Então vamos a essa parte aí, essa segunda parte aqui desse exercício. Vamos então para a segunda parte do exercício. Então, agora a gente já viu como foi que a gente montou aqui essa tabela com os dados do problema. Agora a gente vai montar a planilha que vai prover o fluxo de caixa desse sistema, para que então a gente possa calcular o payback simples, o payback descontado, a TIR e o VPL. Então, nesse projeto, né, nessa primeira parte aqui do exercício, a gente está considerando o seguinte: o custo do sistema foi R$ 24.573,77. Então, eu vou considerar que eu tenho esse dinheiro e que eu desembolsei esse dinheiro completamente logo no início do projeto. Ou seja, não fiz
esse financiamento aqui de 72 meses. Estou considerando que eu paguei à vista, né? Então, esse fluxo de caixa, aqui onde tem essa linha FC aqui, ele vai ter apenas um valor desembolsado no início do projeto e depois todos os outros valores são positivos. São entradas de caixa, ou seja, esse fluxo de caixa gerado por esse projeto é um fluxo de caixa convencional. Então, sendo assim, eu consigo calcular a TIR e o VPL. Somente com fluxo de caixa nesse modelo convencional é que a gente pode calcular a TIR e o VPL. Então, vamos ver com esses dados aqui do problema, como é que a gente vai conseguir montar essa planilha. Primeiro, a primeira coluna é a dos anos. Eu acabei repetindo essa coluna dos anos lá no fim, porque nessa última coluna, como ela ficou perto aqui das colunas de payback, dá para ver já imediatamente quando foi que ocorreu o payback. Então, a primeira coluna é ano. A segunda coluna é a de geração com depreciação, ou seja, lá no meu projeto, se você entrar lá no Portal Solar, ele vai dizer quanto é a produção anual desse projeto de painéis solares para sua casa. Então, a produção anual projetada foi de 7.692,36 kWh por ano. Certo? Então, a gente assume que com o tempo, né, com o uso, os módulos vão perdendo um pouco a sua capacidade de geração. Então, lá na referência 5, a gente pegou um valor estimado aqui de 0,8% ao ano de perda de capacidade de geração, ou seja, de depreciação. Então, se no primeiro ano ele gera os 7.692,36, que é para o que ele foi projetado, a cada ano, no segundo ano, ele deve perder 8%. Está aqui na formulazinha. Então, no segundo ano, ele vai gerar o que ele gerou o ano anterior, é B15, menos 8% vezes B15. E aí ele perde um pouco da sua capacidade de geração. E isso eu vou repetindo. O que ele gera no terceiro ano é o que ele gerou no segundo ano, menos 8%. Então, basta que eu faça essa equação aqui no ano 2 e depois eu só preciso arrastá-la até o fim. Até o ano 25. Lembrando, né? Estou fazendo fluxo de caixa. De todo o horizonte desse projeto. Para que a gente faça a TIR e o VPL, a gente precisa do fluxo de caixa de toda a vida útil do projeto. Para fazer o payback, não precisa do fluxo de caixa de toda a vida útil, basta fazer até ocorrer o payback. Mas se a gente quer calcular também o VPL e a TIR, então a gente precisa fazer o fluxo de caixa para os 25 anos. Então, na coluna de ano, eu estou do 0 ao 25. Esse ano 0, na verdade, a gente chama de 0, é o momento do investimento. Então, no ano 0, você vê que não tem não tem geração, não tem tarifa, não tem remuneração, só tem o valor do desembolso. Aqui, negativo, menos 24,573,77, que é o primeiro, que é o investimento inicial. Seguindo aqui com as colunas. Então, na coluna C, eu estou com a coluna da tarifa em reais por quilowatt. Então, o que vai acontecer? Reais por quilowatt-hora, na verdade, né? Desculpem aqui. Então, o primeiro ano, eu estou contando aquela tarifa que a gente colocou, que a gente encontrou lá na nossa planilha de tarifa, que é aqui hoje, né? Hoje nós estamos em 5 de abril de 2020, a tarifa que está vigorando aqui na Energisa é 78 centavos, 0,78306. Então, com aquele reajuste tarifário
que eu também contei a vocês como foi que eu fiz. Eu peguei lá no site da ANEEL, todos os anos aqui, e peguei um reajuste médio, a média dos últimos 10 anos, dá 6,61% ao ano. Então, a tarifa atual é 0,78306 e eu vou considerar que ela vai passar um ano assim. No segundo ano, ela vai valorizar-se de 6,61. Eu vim buscar aqui, tá vendo, lá na tabela. Vim buscar lá na tabela C15 mais B8, que é onde está o 6,61 vezes C15. Então, dessa forma, a cada ano ele vai valorizar 6,61%. Então, eu faço a fórmula no ano 2 e arrasto para todos os outros anos, da mesma forma que eu fiz com a coluna B de geração com depreciação. Aqui no da geração com depreciação, eu coloquei aqui o 0,008, né? Que era o 0,8, que era o 8%, né? 0,8%. Mas eu poderia vir buscá-la aqui, né? Menos aqui, B6. Aí, para ela ficar fixa, cifrãozinho B, cifrãozinho 6, certo? Então, ela vem buscar aqui e ele vai dar o mesmo valor. E aí, eu posso arrastar, que só as células que não tem o cifrão vão se atualizar, ou seja, ele vai pegar a anterior e acrescentar os 0,8%. E tá aqui, mesma coisa, os valores não mudaram. Eu apenas automatizei a tabela de maneira que, se eu mudar aqui para 0,6%, por exemplo, ele automaticamente ajusta os valores aqui. Então, é 0,8%, ele tá com os valores aqui. Então, a remuneração anual, portanto, vai ser do quanto ele gera vezes a tarifa. Essa aqui é a remuneração anual do sistema fotovoltaico que você instalou na sua casa. E ela também, C15 vezes B15, né? Geração com depreciação vezes tarifa. E eu só faço arrastar. Então, aqui está o quanto o seu sistema vai valer, né, em reais por ano. É a tarifa vezes o quanto ele gera. Bem, essa coluna é a de operação e manutenção com correção. Ou seja, foi visto lá, deixa eu marcar aqui, que o custo de operação e manutenção do sistema é 1% sobre o valor do sistema. Então, por ano, você vai pagar R$ 245,74 pela manutenção do sistema. Então, em alguns trabalhos que eu já vi, o pessoal mantém esse valor fixo. Joga os 245,74 aqui em todos os anos. Eu prefiro corrigir, visto que todo produto ou serviço tem atualização tem a sua atualização, né, desse produto ou do serviço ao longo dos anos. Então, se a gente quiser, pode botar a inflação, eu botei 2% ao ano. Quem quiser ser um pouco mais conservador, né, pode botar a própria inflação. Se a gente botar aqui, a minha planilha está automatizada aqui. Então, se por exemplo eu colocar, sei lá, 3,5% ao ano mais ou menos, ele vai atualizar o custo de operação e manutenção aqui. Vai ser um pouquinho maior, né, do que o que eu tinha colocado com 2%. Então, vamos manter aqui a inflação. Bem, essa coluna aqui, essa coluna é a de dívida. Nessa planilha ela não tem, né? Nesse
projeto não tem, porque a gente desembolsou o dinheiro todo de uma vez. Essa planilha, como eu vou usá-la na segunda parte, eu já fiz geral. Então, essa coluna de dívida não tem, coloca aqui 0. E a coluna G é a do fluxo de caixa gerado, ou seja, ela vai ser a soma da remuneração do sistema menos os gastos com o sistema. Ou seja, vai somar a remuneração, o custo com operação e o custo da dívida, que por enquanto é 0. Como eu não tenho dívida, eu somo 0 e o fluxo de caixa líquido, ou seja, o que o sistema rende para mim menos o que eu tenho que gastar com ele, vai dar aqui 5.777,84. Então, a mesma coisa, eu só preciso arrastar essa célula para baixo, que todas as outras linhas vão acompanhar a mesma equação. A coluna H é a VP, é a de valor presente. Né? Quando a gente quer fazer um payback descontado, a gente tem que trazer todos os fluxos de caixa para o valor presente. Então, assumindo a taxa Selic, né, como remuneração para esse payback, deixa eu botar ela aqui de novo. Ela é a B9 aqui. Cifrão, cifrão. Então, assumindo a taxa Selic, que eu coloquei lá. Eu estou trazendo esses valores anuais para o ano 0, né, para o valor presente, a partir da taxa Selic, né, que seria a minha remuneração mínima, caso eu pegasse esse dinheiro aqui e colocasse no Tesouro Selic, por exemplo. Né? Então, estou trazendo todo mundo para o valor presente, mas atualizado pela taxa Selic. E aí eu fiz isso com todos os anos. Lembrando que... como foi que eu fiz essa planilhazinha para ficar automatizada? Bem, lembra que a cada ano você tem que voltar a quantidade de anos, né? Atrás. Então, no primeiro ano, ele vai pegar G15, que é o fluxo de caixa aqui, né, do ano 1, e dividir por 1 mais a taxa elevado à quantidade de anos, né? Então, eu venho e levo em A15, elevo a A15, que é exatamente a coluna de anos aqui. Então, G15 não está com cifrão e nem A15 está com cifrão. Significa que quando eu arrasto essa tabela, no segundo ano ele vai buscar A16 e vai buscar G16, mas vai manter o B9 porque o B está com cifrão e o 9 está com cifrão. Então, automatizei aqui a tabela e fiz a atualização do valor presente dos meus fluxos de caixas. Então, a coluna H é a do valor presente. Pronto, a coluna I é o payback simples. O payback simples é simplesmente a soma do valor anterior, né, do valor inicial investido com os fluxos de caixa gerados, né? É um valor acumulado. E isso com o fluxo de caixa sem trazer para o valor presente é o payback simples. Então, eu trouxe no payback simples, no ano 0, eu tenho só o investimento inicial. No ano 1, eu vou ter o investimento inicial somado com o fluxo de caixa líquido do ano 1. No ano 2, eu tenho o valor acumulado anterior mais o fluxo de caixa do ano 2 e assim por diante. De acordo com a teoria do payback, o investimento se pagou quando o payback zera, né? Quando ele zera.
aqui a gente vê que ele se tornou positivo aqui no quarto ano. Na verdade, ele se tornou positivo aqui entre o terceiro e o quarto ano, para ser mais exato. Porque em algum momento aqui, entre o terceiro e o quarto ano, ele ficou positivo. Ele veio de negativo, em algum momento ele ficou 0. E no final do quarto ano, somente, é que eu estou com 646,11. Então, aí dentro do quarto ano, entre o terceiro e o quarto, ocorreu o payback. O payback descontado é exatamente a mesma coisa. O ano 1 é o valor anterior mais o fluxo de caixa atualizado, né, o valor presente. O ano 2, desculpa, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. O ano 2 é o valor acumulado anterior mais o payback, mais o valor presente do ano 2. E ele só vai se tornar positivo entre o ano 4 e o ano 5, ou seja, aproximadamente um ano depois do que aconteceria com o payback simples, justamente porque a gente está usando a taxa de desconto. Bem, eu fiz isso para os 25 anos, então eu posso calcular a minha TIR, né? A minha taxa interna de retorno. Para calcular a taxa interna de retorno, eu venho aqui, essa coluna G é a coluna do fluxo de caixa sem os valores atualizados. Então, nesse fluxo de caixa sem atualizar os valores, né, sem transformar para o valor presente, eu venho no Excel e digito igual a TIR e seleciono todo o meu fluxo de caixa, incluindo o ano 0, incluindo aqui o investimento inicial. Então, ele vai de G14 a G39 e o Excel me deu um valor aí de 29% ao ano. E o VPL, para calcular o VPL, a gente vai ter a seguinte equação. Igual a VPL, a taxa, né? A taxa que a gente vai considerar vai ser a taxa Selic, por isso que ele está indo buscar a taxa lá em B9, que foi onde eu botei a Selic. E os valores, né? Quais são os valores que vão me dar o meu VPL? Na verdade, é o fluxo de caixa. Veja que no VPL, a gente não acrescenta, nesse momento, o investimento inicial. Vem de G15, que é o primeiro ano, até o ano 25. Então, na conta do VPL, ele vem de G15, que é o ano 1, até G39, que é o ano 25. Mais o investimento inicial. Na verdade, a gente viu na minha planilha que a gente tem menos o investimento inicial. Mas como na fórmula aqui G14, né, o investimento inicial está negativo, né, então, se eu botar menos o investimento inicial, ele vai somar. Né, então, como eu coloquei negativo, então eu coloco mais o investimento inicial. Lembrar porque é que está mais aqui, certo? O investimento inicial, ele está positivo na fórmula, porque na minha planilha ele está negativo. Então, o VPL aqui desse projeto é 154.068,08, é um valor positivo, significando novamente que o meu investimento é viável. Bem, vamos então agora para uma terceira parte aqui do nosso exercício, que é a gente supor que eu não tinha esse dinheiro inicialmente e vou fazer um financiamento desse dinheiro, ok? Então vamos a ele. Pronto, pessoal, passei para a segunda planilha aqui. Ela é uma cópia da outra. A diferença vão ser alguns valores que a gente vai colocar aqui devido a
consideração agora de que eu não vou desembolsar esses 24 mil e alguma coisa logo no início, mas sim que eu vou financiar isso num prazo de 72 meses, uma parcela de 568,88. Então, o que é que muda aqui nessa planilha? Vamos comparar com a outra. Aqui no fluxo de caixa da dívida, né, na coluna F da planilha anterior, estava tudo como zero. E aqui no fluxo de caixa, no ano zero, eu tinha o desembolso total de menos 24.573,77. Agora, olha a coluna da dívida aqui. A coluna da dívida está aqui. Então, como ela é anual, no instante zero, né, no instante de pagamento, eu não desembolsei nada. Não tive um desembolso inicial no instante zero. O que houve foi que ao longo de um ano, eu paguei por mês, tá aqui o 12, né? Eu paguei por mês a parcela de 568,88. Então, ele está indo 12 vezes G7, que é onde está aqui o valor que eu coloquei da parcela. Então, em um ano, eu desembolsei 12 parcelas de 568,88. Isso, 72 meses, vai dar 6 anos. Então, durante os primeiros 6 anos, houve um desembolso anual de 6.826,56. A partir do 7º ano em diante, não teve mais nenhum desembolso. Os outros valores são os mesmos. Está aqui a geração com depreciação, está aqui as tarifas com os seus reajustes, a remuneração do sistema e o custo de operação e manutenção. Nada disso muda. Vai mudar agora a coluna da dívida e a coluna do fluxo de caixa. Eu não tenho mais os menos 24 mil aqui em cima, mas sim o fluxo de caixa, que vai ser o resultado da remuneração do sistema, menos o gasto da dívida, menos o gasto de operação e manutenção. Então, veja que por conta disso, esse fluxo de caixa apresenta aqui, nos 3 primeiros anos, um valor negativo. Por aí a gente já vê o seguinte: isso aqui não é um fluxo de caixa convencional, portanto, a gente não vai nem calcular TIR e nem vai calcular VPL aqui, porque a gente não tem um fluxo de caixa convencional, mas dá para a gente calcular o payback. Então, para o payback simples, a gente só precisa dos fluxos de caixa, então é a soma do que o sistema me remunera menos o que eu gasto com ele. E a coluna H é trazendo esses valores para o valor presente. Então, a partir do 3º ano, o sistema começa a me remunerar, a partir do 4º ano, na verdade, o sistema começa a me remunerar um pouquinho mais do que eu gasto com ele, e a partir de então, esse lucro aqui vai subindo, né, vai crescendo. Então, nessa condição, pelo payback simples, a gente teria o payback no 7º ano, né, entre o 6º e o 7º, e também pelo payback descontado, a gente tem o retorno aí entre o 6º e o 7º ano. Logicamente, os valores são diferentes porque o descontado está levando para o valor presente, então é sempre um valor menor. Eu fiz aqui uma outra planilha, aqui eu chamei de Q42, e aqui a Q43 é exatamente o mesmo problema, ou seja, é o problema em que eu tenho uma dívida. Só que ao invés de usar o meu tempo aqui em anos, eu usei em meses, ou seja, eu quero acompanhar esse meu fluxo de caixa mês a mês, até terminar essa minha dívida, para ver como é que eu estou, né? Para ver como é, se eu tenho
um valor de payback aí um pouquinho mais apurado. Então, a única coisa que eu mudei aqui foi o mês. Então, antes era ano, aqui virou mês. Então, por causa disso, algumas coisinhas tem que mudar um pouco. E aí, o que foi que aconteceu? A geração com depreciação, ela tem que dividir por 12. Né? Eu estou seguindo aí que essa geração, ela está depreciando mensalmente. Então, é uma depreciação que era de 0,8 ao ano, agora é 0,8 dividido por 12, porque eu vou contabilizar aí essa depreciação mensalmente. Depois a tarifa. Como a tarifa tem reajuste anual, então eu passo 12 meses com a mesma tarifa e só aumento no 13º mês. Depois eu passo mais 12 meses com a mesma tarifa e aumento no 25º mês e assim por diante. A cada 12 meses é que eu dou o aumentozinho de 6,61% na tarifa e ela se mantém inalterada pelos meses seguintes. Outra coisa, a taxa de manutenção do sistema. Então, mesma coisa, ela cresce, ela tem uma correção anual, então durante 12 meses ela se mantém no valor da correção, da manutenção anual dividido por 12, e depois ela tem a correçãozinha de 2%, essa correçãozinha se mantém por mais 12 meses e assim por diante, por isso são valores menores aqui. Aqui a dívida, ela é um valor fixo até o mês 72. E aqui está o meu fluxo de caixa, que é a soma da remuneração com a dívida. Quero chamar atenção para esses 3 primeiros meses aqui de remuneração mensal do sistema, que eu deixei como 0. Eu tomei emprestada a ideia do pessoal lá do canal Blue Solar, se não me engano, que eu passei para vocês lá, desse canal aqui, Blue Sol, desculpa, e contabilizei o seguinte, vamos supor que esses 3 meses aí é o tempo de instalação, o tempo de aprovação de financiamento, ou seja, é o tempo enquanto você está indo atrás, pagando, indo buscar, indo financiar, instalando, né, o seu sistema. Então, tem aí uma diferença de 3 meses aí até que você realmente comece a receber a remuneração do sistema. Então, a partir do 4º mês é que você começa a ter remuneração do sistema. E aí, o fluxo de caixa vai ser essa soma da remuneração menos os custos, que vai ser o custo de operação e manutenção e o custo da dívida. Então, veja que o fluxo de caixa ele fica negativo aqui por um bom tempo. Aqui até o mês 37. Na verdade, até o mês 36, né? Até o mês 36, a remuneração do sistema não cobre o custo da dívida e o custo de operação e manutenção. Aqui vai ser o valor presente. Veja como é que a gente vai somar isso aqui. O valor presente é o valor do fluxo de caixa trazido para o valor presente. Então, ele tem que ser trazido a partir de uma taxa. Então, observe que a taxa Selic vai ser a taxa que vai trazer esse payback no tempo. Só que nas planilhas anteriores, a gente tinha uma remuneração no anual e a taxa Selic é anual. Como aqui é mensal, eu tenho que trazer esse payback por meses. Então, eu tenho que usar a taxa, né? O valor presente, eu tenho que usar a taxa ao mês. Então, eu usei aqui o cálculozinho
da taxa ao mês, trazendo para o mês, então é 1 mais a taxa ao ano, elevado a 1 sobre 12, porque o ano tem 12 meses, menos 1. E aí eu vou ter a respectiva taxa ao mês, e é essa taxa ao mês que vai remunerar aqui os meus valores presentes, certo? Então eu vou em busca lá da taxa ao mês e não da taxa ao ano. Pronto. Para fazer o payback simples, a gente soma os valores atuais com o acumulado do mês anterior. Então, no primeiro mês, eu só tenho o custo do fluxo de caixa do primeiro mês. No segundo mês, eu tenho o acumulado do mês anterior mais o prejuízo do mês atual. E assim por diante. Então, o payback simples, você veja que ele vai acumulando aqui esses prejuízos. E ele vem ficar positivo aqui no mês 76. O payback descontado, ele vai buscar os valores do valor presente e a mesma coisa, ele vai ficar negativo aqui um bom tempo e ele vai ficar positivo um mês depois do payback simples, no mês 77. Então a gente vê aqui que o mês 76 ou o mês 77, ambos estão aqui dentro, entre aqui o ano 6 e o ano 7, exatamente como a gente estava prevendo aqui, que estava entre o ano 6 e o ano 7. Só que aqui a gente tem uma visão mensal um pouco mais clara de como está esse projeto, né? De como está o fluxo de caixa desse projeto. E mais uma vez, como eu não coloquei aqui todos os meses até completar os 25 anos, então não tenho como utilizar a TIR e nem o VPL para esse fluxo de caixa, apenas o payback simples e o payback descontado. Pronto, pessoal. Então, essa foi a parte 3 do problema. Como eu falei, eu dividi aí em 3 partes para vocês encontrarem mais fácil no vídeo. E como eu tinha falado no final, eu coloquei aqui para vocês umas sugestões aqui de videoaula. Uma videoaula do payback, sobre payback do canal Blue Sol. É bem parecida com essa que eu passei para vocês. Eles só não fizeram tantas considerações como eu fiz. O site Aprender Excel, onde eu peguei a planilha de tarifação, né? A planilha para ver qual é o consumo, a tarifa, né? Composição da tarifa e principalmente da conta de energia. Então, bons estudos aí para vocês e a gente vai se falando.